Nós estamos no Instituto Israel Pinheiro, onde aconteceu o terceiro encontro do programa CNA Jovem, com José Luiz Tejon, que coordena o Núcleo de Agronegócio da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, a ISPM. Tejon é um dos maiores especialistas em marketing do agronegócio do Brasil. E foi sobre novos líderes para um novo agronegócio que ele falou aos jovens do nosso programa. Bom dia, Tejon. Bom dia. Como liderar num mundo que se transforma em alta velocidade, num setor que deve ser movido a alta tecnologia? Pois é, ao mesmo tempo alta tecnologia e ao mesmo tempo uma coisa cada vez mais de pessoa para pessoa, né? É high-tech, mas os consumidores finais lá de alimento, eles buscam cada vez mais saber quem fez o produto, de onde veio, quem é a pessoa, né? Esta tecnologia, ao mesmo tempo, ela permite hoje, através da rastreabilidade, através da interatividade, aquilo que o consumidor de alimentos mais deseja, saber de onde veio. Portanto, ao mesmo tempo, é high-tech e, ao mesmo tempo, nunca foi tão humano como tende a ser daqui para frente. Neste contexto, o senhor diz que os líderes não nascem prontos. Ninguém nasce pronto. Pois é, como formar esses líderes nesse mundo? Primeiro conselho para os pais, né? Formamos líderes desde o berço, desde pequenos. Então uma coisa que eu observo muito, né? Pais reclamando que os filhos não querem assumir a sucessão, não querem ficar na propriedade. E aí eu pergunto para eles o que você falava para eles, o que ele escutava quando eles tinham 4, 5, 6 anos de idade nas conversas, que aquilo era ruim, que aquilo não era a vida, etc. Ou seja, criança escuta, criança aprende. Formamos líderes desde pequeno. E a partir daí é a educação que vai forjar esses seres humanos, porque o líder tem que ter um senso elevado de missão, de comprometimento, tem que ter um senso elevado de visão, de para onde o mundo vai, para onde o mundo caminha, e necessariamente um líder tem que ter candura, porque nós não lideramos mais a moda antiga. Nós precisamos de seres humanos que desenvolvam um talento carismático para que atraiam pessoas, né? Então, é um desenvolvimento humano considerável se transformar num líder contemporâneo, além da velocidade, que é o nosso patamar hoje, tudo é muito veloz, e um líder tem que aprender a se comunicar, todo instante, intensamente. Quando não está se comunicando, ele está se comunicando. Portanto, a comunicação é um eixo essencial dessa moderna liderança. Neste contexto, Tejon, quais são os principais desafios para os jovens? E precisa o jovem compreender que o mundo sempre será complexo. O mundo sempre terá dores. A liderança nunca será feita só de coisas legais, coisas bonitas. A conclusão das obras, quando realizamos uma liderança, ela é de uma satisfação espetacular. Agora, até que essas obras sejam realizadas, há muito sacrifício, há muito esforço, frustrações, sensação de que não vai dar, desânimos. Então um líder tem que ser um ser humano com muita autoconfiança, porque ele vai enfrentar ambientes que às vezes ele está sozinho com a visão, ele tem que convencer os outros, tem frustrações. Então a liderança é, na minha forma de ver, o maior desafio do ser humano. Porque todo líder, ele não existe para ele existe para trabalhar com os outros. Portanto, aí está um desafio considerável, fazer os outros caminharem, fazer os outros andarem e num rumo de longo prazo, não nas enganações e nas ilusões do curto, numa visão de longo prazo. E a visão de longo prazo, ela sempre é um pouco mais penosa e difícil para a maioria dos seres humanos que objetivam obter em altíssima velocidade os resultados do que estão fazendo. E muitas vezes esses resultados, para serem valorosos e valiosos, eles demoram um pouco mais. Então um líder é um ser humano que tem que se desenvolver em aspectos científicos, tecnológicos, racionais, emocionais, inteligência emocional, por exemplo. Um líder sem inteligência emocional, ele até constrói muitas coisas, mas ele não cria, ele acaba destruindo a criatura. O senhor falou que os jovens, não talvez dessa geração, mas de uma geração anterior, eles cresceram ouvindo os pais falando de dificuldades. Mas é um mundo de muito mais oportunidades do que nós temos hoje. O mundo é cheio de oportunidades. Tá? Você tem
muitos riscos, muitos desafios, muitos problemas, mas para cada risco e desafio você tem uma enormidade de oportunidades. E líderes no início deste ano, em reunião, cerca de 5.000 líderes do mundo inteiro fizeram uma lista de 25 graves desafios que a humanidade tem que enfrentar, como pobreza, como todos esses aspectos que a gente conhece, e ao mesmo tempo uma lista de 15 grandes oportunidades. E a primeira oportunidade listada por esses líderes no desenvolvimento do empreendedorismo, do cooperativismo, da qualidade de vida, foi o que o pessoal chamou de Smart Farming, que é o desenvolvimento da produção de alimentos, de agroenergia, de fibras, de tudo isso que é originário na atividade do agronegócio, a partir de alta tecnologia, com a utilização de sensores, com a utilização de equipamentos digitais, que passam a revelar coisas que a gente não conseguia ver. A gente começa a ver detalhes, micro detalhes, nano detalhes que a gente não conseguia antes gerenciar e que essa tecnologia agora permite. Então, como o senhor traduziria para o produtor rural que nos assiste agora esse conceito de Smart Farming? É a mesma coisa que um médico moderno. Um médico moderno ele tem à sua disposição uma medicina de precisão, ou seja, equipamentos que mostram coisas que antigamente era impossível de um médico ver, não havia tecnologia para ver. Então esta tecnologia, a mesma tecnologia utilizada no mundo espacial, nas espaçonaves, é a mesma tecnologia utilizada na medicina de precisão, é a tecnologia que fica à disposição hoje do agricultor, seja ele micro, pequeno, médio, grande, não importa o tamanho. É um conhecimento tecnológico que os novos equipamentos, que os computadores, GPS, satélites, drones, permitem, sensores, né, permitem ver, que a gente não via antes. Portanto, oportunidades gigantescas em vários campos que envolvem o agro como um todo. Esse conceito só vale para quem utiliza máquinas de alta tecnologia ou é como a agricultura de precisão que também envolve muita gestão? Quando você vai fazer, por exemplo, uma agricultura orgânica, bem feita, você tem ali uma gestão simplesmente espetacular. Eu conheci uma propriedade no Ceará, da Emo, uma propriedade com 1.500 hectares, produzindo frutas, tudo orgânico. O trabalho de gestão realizado ali é simplesmente fenomenal. Então, o que os equipamentos permitem é olhar coisas que a gente não conseguia ver antes. Olhar, por exemplo, uma planta que você nutre com micronutrientes, que impacto esses micronutrientes de uma planta geram não só na produtividade no campo, mas que impacto geram na qualidade alimentar de um ser humano que vai se nutrir a partir daquela planta que foi mais bem nutrida. Isso a gente não conseguia saber. Você tinha uma intuição que isso teria uma lógica. E agora você tem sensores que medem estas coisas todas. Portanto, a tecnologia e a gestão, rastreabilidade, isso, selos, certificações, isso faz parte desse mundo, desse desafio do mundo contemporâneo, do novo agro. E qual vai ser que pode ser o resultado para a agricultura brasileira, para a agropecuária brasileira como um todo? O Brasil é um país espetacular, não existe país tão espetacular como o Brasil. E é lógico, quando a gente vive aqui, a gente tem os nossos problemas, os nossos dramas, é como em qualquer lugar do mundo tem. Mas quando nós olhamos para este Brasil que se expande para o interior brasileiro, este Brasil das novas fronteiras, e a gente vê a posição do Brasil hoje no mundo, com todas as nossas dificuldades estruturais, de crédito, de seguro, com tudo isso que o Brasil ainda não tem organizado, né? E a gente vê onde o Brasil já chegou, quando a gente olha para alguma coisa bem feita que possamos fazer daqui para os próximos 10 anos, o Brasil, sem dúvida alguma, vai dobrar a sua produção, vai deixar de importar muitas coisas que ainda importamos, por exemplo, na área da aquacultura, nós somos importadores, nós seremos daqui a pouco, não tenho dúvida alguma, exportadores de pescado, muitas coisas na área de hortifruticultura. O Brasil é espetacular. E agora uma terceira revolução fantástica. A primeira brasileira foi o plantio direto, a segunda brasileira foi a segunda safra, e agora a terceira é a integração lavoura, pecuária, floresta, e numa mesma área você
conjuga esses aspectos, o que dá ao produtor uma independência de fluxo de caixa fantástica, permite sustentabilidade e uma gestão muito mais aprimorada e evoluída. Portanto, o Brasil, sem dúvida alguma, será o maior produtor do planeta, eu não tenho dúvida, em questão de 10, 15 anos. E qual o perfil do jovem para liderar esse agronegócio? Ele tem que entender que agronegócio não é só campo, né? Agronegócio é uma ciência e tecnologia que antecede o campo. Agronegócio é uma área que vem a partir da porteira das fazendas, processamento, agroindustrialização, criação de marcas, de marketing, vai ao varejo, vai aos supermercados, vai aos restaurantes, vai ao consumidor final. O agronegócio é uma cadeia produtiva que envolve muita coisa além da parte só da produção. Agora, esta produção agropecuária, ela é exigente de formação, de educação, de aprimoramento constante, porque a tecnologia avança numa velocidade gigantesca e o uso dessa tecnologia no campo tem que ser praticamente melhorada todos os dias. Então isso exige um processo educacional, um líder educador. Este novo líder do agronegócio, ele necessariamente é um líder educador, mas ao mesmo tempo holístico, porque ele precisa navegar, atuar numa visão de coordenação de aspectos que estão além da porteira das fazendas e antes das porteiras das fazendas. Então é um ser humano, uma mulher, um homem que precisa se desenvolver muito numa capacidade de uma visão praticamente do universo e como é que ele traduz isto para as condições ambientais, para as circunstâncias onde ele esteja com a missão de exercer a liderança em qualquer canto deste país ou do mundo, né? Fala um pouquinho do seu livro, Tejão. O meu livro é o Guerreiros Não Nascem Prontos, que tem muito a ver com essa nossa vivência também no campo do agronegócio, porque eu considero a experiência de um produtor rural a de um guerreiro. É um guerreiro que ele está em formação constante e permanente. Os seres humanos, nós nunca estamos prontos, nós estamos sempre, acho que a grande capacidade desse líder para ir ao futuro, se pudéssemos reduzir isto em poucas palavras, seria capacidade de aprender a aprender a aprender. Gostar de aprender, porque o aprendizado é fundamento, essencial. Guerreiros Não Nascem Prontos trata disto, de vários exemplos de seres humanos que mergulhei na história deles, casos de pessoas famosas que aqui estão, mas muitas pessoas também anônimas, que eu fiz estudos também no meu doutorado, em que eu identifiquei que esses seres humanos que mais progridem são aqueles que têm o talento de desenvolver a admiração por outras pessoas. Ao admirarem pessoas, eles aprendem, eles imitam as coisas mais importantes dos outros. E quando você compreende este poder, nada para você, porque você não vai ficar preso no reino das distrações, de não focar a sua atenção, primeiro naquilo que tem que ser feito e segundo no melhor de como tem que ser feito. Então, por exemplo, personalidades aqui como a Madre Teresa de Calcutá, que eu fui investigar o que antecedeu a Madre Teresa antes dela virar esta personalidade. E aí, ela mesma dizia em momentos das suas memórias, quando ela começou a fazer o que ela passou a fazer lá na Índia, ela já havia sido preparada muito tempo antes pela família, por amigos e assim todo mundo. É impressionante como a gente encontra esta humildade, eu diria, fantástica nos grandes seres humanos de compreender que somos resultado de entornos e de pessoas. E quando nós tomamos então a posição de líderes, esta consciência maior ainda, né? Porque você tem que fazer o seu grupo inteiro caminhar. E caminhar com 2, 3 é mais fácil. Caminhar com 100, mais difícil. Com 1000, mais difícil. Com 10.000. Então essas dificuldades da liderança exigem esta grande competência humanística, né? E ao mesmo tempo muito, eu diria, limiar de dor. Apanha, mas vai. O líder é alguém que vai desenvolvendo calo nos dedos, uma casca mais grossa, sem perder a candura, né? Que é um fundamento essencial desse novo líder. Candura é confirmação do outro ser humano, comprometimento e conexão.
não pode perder a conexão jamais. Para encerrar, Tejão, qual o recado que você deixaria para o produtor rural brasileiro? Não só para os jovens, o produtor rural brasileiro que nos assiste agora. Eu deixaria para o produtor rural brasileiro e para todo cidadão brasileiro. Outro dia, andando num táxi ali em São Paulo, o taxista estava muito chateado com todas as coisas, a crise. Eu perguntei, você vai viajar para o interior? Não, fico só por aqui. Quando a gente vai ao interior do Brasil, a gente fica muito entusiasmado. Por quê? Porque ali a gente vê seres humanos que estão trabalhando. E este trabalho do agronegócio brasileiro, dos produtores brasileiros, ele é feito sob uma pressão incrível. É a pressão da natureza. A natureza não permite que você pare. A natureza não permite que você faça greve. Então, o produtor brasileiro, ele não só tem uma perspectiva de conquistas daqui para frente, extraordinárias, quando ele olhar com carinho tudo aquilo que ele tem para fazer, ele não se acomodar com o que ele já fez, mas com o que ele tem para fazer, quando ele olhar isso, é fantástica a oportunidade que o Brasil e o mundo oferecem. Agora, o que eu insisto muito, nós temos que levar isto para o cidadão urbano brasileiro. O cidadão hoje brasileiro está com uma carência de amor ao trabalho, uma carência muito grande de valores. E os produtores brasileiros, os produtores rurais brasileiros, eles são exemplos vivos disso. Inclusive em cooperativas extraordinárias e fantásticas, não é só o grande, pequenos produtores. Se eu puder citar aqui, por exemplo, como a turma lá de uma Aurora, lá de Santa Catarina, 100 mil famílias competindo com corporações internacionais e como a Aurora, várias outras cooperativas de menor porte, mas exemplos extraordinários. Empreendedorismo, cooperativismo e comprometimento com o fazer. O produtor não pode parar, se ele parar, acabou. Então ele é um exemplo espetacular, não só para ele mesmo, para os jovens, para os filhos, mas um exemplo espetacular para o país, que nós temos que olhar com muito carinho, cada vez mais. Muito obrigada, Tejão. Prazer é meu.